A Confederação Israelita do Brasil vai pedir abertura de um inquérito policial contra o ex-deputado e ex-presidente nacional do PT, José Genuíno. Segundo a entidade, a decisão de pedir um inquérito na polícia e medidas cautelares foi tomada porque a fala do ex-parlamentar representa um risco à comunidade judaica e também caracteriza incitação ao crime. No fim de semana, durante uma live nas redes sociais, José Genuíno criticou o abaixo-assinado feito por empresários contra o apoio do Brasil à investigação de Israel por genocídio. O ex-deputado sugeriu boicote às empresas comandadas por judeus. O petista disse ainda que o país deveria deixar de fazer negócios com o governo de Israel. Em nota, José Genuíno afirmou que não foi antissemita e que repudia qualquer tipo de preconceito contra o povo judeu, defendendo a existência de dois estados. Vamos ao debate. Caio, a fala de José Genuíno sobre judeus é caso de polícia na sua avaliação? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, toda fala antissemita, toda fala que incita à discriminação contra os judeus deve sim ser tratada como caso de polícia, especialmente quando o autor dessa fala não tem a grandeza ou pelo menos não tem a sensibilidade de se retratar e pedir desculpas pela ofensa, como parece ser o caso do senhor José Genuíno do PT. Bom, é importante começar esse comentário consignando toda a nossa solidariedade às vítimas do antissemitismo, especialmente as vítimas dos ataques terroristas de 7 de outubro em Israel e as vítimas da desinformação, do ódio, do preconceito que esse tipo de ato covarde desencadeou contra o povo judeu ao redor do mundo. Como brasileiro, eu sinto vergonha de ser tão mal representado por um presidente da República celebrado pelos criminosos do Hamas e alinhado a uma narrativa mentirosa contra uma nação democrática que luta há décadas pelo seu direito de existir em paz. Claro que eu estou falando do Estado de Israel. Mas vamos aqui ao tema. O Zé Genuíno, ex-guerrilheiro comunista, ex-mensaleiro condenado por corrupção e ex-presidente do PT, deu a seguinte declaração em entrevista recente. Aspas, essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesses econômicos é interessante. Inclusive, esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Fecha aspas. Em primeiro lugar, é preciso estabelecer a gravidade do que foi falado nesse trecho aqui. Não é uma crítica política a Israel ou ao sionismo. Aqui, Genuíno afirma, sem o menor pudor, que a ideia de prejudicar negócios cujos sócios sejam judeus é uma ideia interessante, ou seja, uma ideia útil, uma ideia vantajosa, uma ideia digna de atenção. Isso segundo as definições e os sinônimos do dicionário. Então, não existe na língua portuguesa outra interpretação possível para o que foi dito nesse trecho. E para quem ainda não entendeu a dimensão do absurdo que isso representa, vamos lembrar que o termo judeus representa uma etnia, representa um povo, representa uma religião. E pela lei brasileira, a discriminação econômica com base nesses critérios é inadmissível. Essa ideia, que foi praticada no século passado pelos nazistas e agora é promovida por José Genuíno como se fosse interessante, pode muito bem configurar crime. Isso numa interpretação rigorosa das normas penais. O artigo 20 da Lei 7.716 de 89, que trata dos crimes raciais, proíbe praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, vamos combinar que uma liderança política que qualifica a discriminação dos judeus como uma ideia interessante está potencialmente incitando, encorajando, instigando, estimulando que essa ideia seja adotada. Então, infelizmente, apesar desse crime de incitação à discriminação ser imprescritível, a sua pena é muito branda. Aqui, reclusão de 1 a 3 anos e multa, ou seja, nem um dia sequer no regime fechado. E claro que essa punição não faria nem cócegas ao senhor José Genuíno, que é um homem que passou 5 anos na cadeia por pegar em armas para instaurar pela violência uma ditadura comunista no Brasil. Um senhor que décadas depois foi condenado a outros 4 anos e tanto de prisão por tentar fazer o quê? Subverter a democracia, praticando corrupção ativa de parlamentares, ou seja, comprando votos no Congresso para manipular a aprovação de leis.
Mas só aí numa nota lateral, o Genuíno se safou muito rápido da justiça. Ele foi condenado em 2012 e já teve a sua pena extinta em 2015, graças ao indulto de Natal de 2014, promulgado pela senhora Dilma Rousseff, diga-se de passagem, num decreto altamente controverso que livrou a cara de muitos outros corruptos, além do petista. Mas voltando aqui à repulsiva incitação contra judeus supostamente praticada pelo senhor José Genuíno, vale destacar que há mais de 20 anos o STF tem decidido contra o uso da liberdade de expressão com a finalidade de promover discurso de ódio. Então, só para fechar, Leandro, nas palavras aqui do ex-ministro Celso de Mello, aspas, o estímulo à intolerância e ao ódio público contra os judeus não merece a dignidade da proteção constitucional que assegura a liberdade de manifestação do pensamento. Portanto, se a lei for interpretada ao pé da letra e a jurisprudência do Supremo for respeitada, o senhor José Genuíno tem tudo para acrescentar mais uma condenação à sua vasta biografia penal. Zé, a fala sobre judeus é caso de polícia, na sua avaliação? Olá, Leandro. Olá, Caio. Primeiro a premissa, eu não gosto de discussões quando a gente vai discutir um tema e nós atacamos a pessoa que proferiu uma fala. Mas ao final vou falar sobre isso. Eu vou primeiro me ater exclusivamente ao discurso de José Genuíno. O Caio leu o que disse José Genuíno. Note, ele usa a expressão determinadas empresas. Ou seja, não são todas as empresas, são determinadas. Posteriormente, em nota, quando a Conib entra com a sua manifestação, Genuíno fala, eu estou falando de determinadas empresas. E que empresas são estas? Ele deixa claro no seu texto. São as empresas que colaboram com a guerra, que colaboram apoiando a guerra na forma em que ela se coloca, matando as pessoas na Palestina. Ou seja, José Genuíno não falou que devem ser boicotadas todas as empresas que tenham sócio judeu. Não. Ele fala determinadas empresas. E a que ele está se referindo? Ele esclarece às empresas que estão apoiando a guerra. Em outras palavras, José Genuíno tem uma postura que eu entendo e defendo na seguinte perspectiva. Não se pode concordar com o que o Hamas fez, como já disse o presidente da República, que inclusive qualificou o ato de terrorismo. Mas também não se pode concordar com aquilo que o Estado de Israel vem fazendo na Palestina, em que milhares, dezenas de milhares de pessoas têm sido mortas, inclusive sem qualquer... E não se pode chamar de efeito colateral. Não é? Ou seja, é inaceitável o que acontece lá. Zé Genuíno, utilizando a sua liberdade de manifestação, disse, olha, o que está acontecendo no Estado de Israel na Palestina é inaceitável. Então nós temos que boicotar determinadas empresas. E que empresas são essas? Aquelas que apoiam esse tipo de coisa que vem sendo conduzida pelo governo de Israel, comandado pelo senhor Benjamin Netanyahu, um conhecido extremista. Bem, feito esse esclarecimento, vamos à pessoa do seu Zé Genuíno. Né? Quero fazer esse ponto, embora não me agrade, repito, discutir pessoas discutindo mensageiros para atacar mensagens. Ou se discute a mensagem, ou se discute o mensageiro. Mas no caso eu quero discutir. Zé Genuíno lutou contra a ditadura militar. Pode-se discutir se os métodos eram corretos ou não eram corretos, mas ele teve uma postura de enfrentar um regime sanguinário, ditatorial, que torturava com dinheiro do povo e pagou uma pena por isso. Mais tarde, ele teve uma condenação no Mensalão, e eu falo porque conheço o processo de Zé Genuíno de cabo a rabo. Se há alguém que foi injustiçado nessa condenação no Mensalão, foi Zé Genuíno. Isso é reconhecido indiscutivelmente por todos aqueles que viram esse processo e até por membros do Ministério Público. Havia uma questão de fundo, porque se Zé Genuíno fosse inocentado, como eu acho que deveria ser, a acusação de quadrilha cairia por terra. E acho que ali houve, sim, infelizmente, um equívoco, uma forçação de barra para se colocar Zé Genuíno, que na época era presidente do PT, e que não teve nenhum ato concreto, efetivo, que justificasse a condenação. Bem, mas isso é uma polêmica. Vamos discutir o que fizeram no passado aqueles que defenderam a democracia contra a ditadura. Vamos discutir aqueles que são inocentes ou que não são inocentes. Agora, não vamos utilizar isso para considerar a mensagem no caso. A mensagem no caso, e eu volto a dizer, ele fala em determinadas empresas, ou seja, ele não está discriminando todos os judeus, como é aquilo que se afirma, foi agora há pouco dito. Ele discrimina algumas empresas. E que empresas são essas? O seu José Genuíno deixa claro, são justamente as empresas que colaboram com esse morticínio que acontece na Palestina.
Em síntese, Zé Genuíno nunca foi antissemita, Zé Genuíno sempre foi um democrata, do ponto de vista de defender a democracia. Pode-se discutir se no passado os métodos eram corretos ou não, mas sempre foi um democrata. Nunca, jamais teve qualquer manifestação preconceituosa em relação a judeus, a negros, a mulheres, seja quem for. Ou seja, ele é uma pessoa reconhecidamente humanista e sempre expressou esses valores, razão pela qual a sua nota de esclarecimento revela a sua posição. Querem debater a posição? Debatamos, mas não vamos distorcer que ele não está discriminando o povo judeu, está atacando as empresas que colaboram com esta guerra. Agora, Zé, esse posicionamento do ex-deputado amplia a polarização no país, na sua avaliação? Veja, eu acho que a liberdade de manifestação é absolutamente legítima. Eu não posso querer criminalizar alguma coisa quando eu realmente tenho um entendimento do que foi dito. Ele não está atacando os judeus, ele está atacando a ação do Estado de Israel relativamente ao que acontece na Palestina. E está atacando frontalmente as empresas que apoiam esse estado de coisas. Essa é a opinião dele. Em larga medida, ele tem a posição que sempre defendeu de defender o Estado de Israel, como também defende o Estado da Palestina. Ele defende os dois estados, sempre teve essa postura, não é de agora. Então, acho que descontextualizar esta fala dele para se polarizar situações é um desserviço ao entendimento. Zé Genuíno tem uma posição firme, clara, que se coloca contrário ao que vem acontecendo na Palestina. Eu também me coloco. O presidente da República também se coloca, muitos se colocam, outros não. Outros acham que aquilo é um efeito colateral, que as vidas palestinas que estão sendo aos milhares ceifadas, isso tem que ser mesmo, etc. Não é a minha opinião. Ou seja, eu acho que vida humana é vida humana, não há efeito colateral quando se fala de morte. Morte é morte. Morte de judeu é recriminável, morte de árabe é recriminável, morte de brasileiro é recriminável, morte em todo mundo é recriminável. E nós temos que defender a paz. E defender a paz significa se posicionar contra a guerra. Significa pedir, implorar, agir, fazer, coagir a que o governo de Israel pare de utilizar o seu potencial bélico contra aquelas pessoas que estão lá morrendo e que às vezes não são nem do Hamas, podem ser contrários ao Hamas, etc. Isso me parece incorreto, como foi incorreto o que o Hamas fez, que não poderia ter feito aquilo com uma forma e tática de luta. Portanto, Genuíno expressou uma posição, esclareceu a posição, esclareceu a expressão determinadas empresas, então não podemos dizer que com isso ele falou que toda e qualquer empresa que tem como sócio um judeu tem que ser discriminada. Por favor, já no texto original é determinadas empresas que ele fala. E depois a sua nota deixa muito bem colocado que se refere a uma postura contra a guerra, contra aqueles que apoiam a guerra, contra aqueles que apoiam o extermínio, efetivamente, do povo palestino, como também tenho certeza Genuíno se colocaria contra o extermínio daqueles que atacaram, que foram atacados também em Israel. Caio, concorda com o Zé? Claro que não. Bom, primeiro alguns pontos. Genuíno não era um democrata, pelo contrário. Ele combatia um regime autoritário, visando instaurar um regime ainda mais autoritário nos modelos da ditadura cubana ou chinesa. Ponto. Isso é fato. Eu não fiz um ataque a ninguém, Zé. Eu fiz críticas, aliás, nem críticas, porque eu não emiti opinião. Eu descrevi fatos, inclusive fatos biográficos. Agora, vamos retomar. Eu achei criativa a sua interpretação das falas do Zé Genuíno. Por quê? Vamos retomar exatamente o que ele falou. Essa ideia de rejeição, essa ideia de boicote é interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. A quais empresas ele se refere? As que já sofrem boicote. Tanto que ele segue. Há, por exemplo, boicotes a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Uma segunda situação. E aqui uma terceira. Inclusive, eu acho que o Brasil deveria cortar relações comerciais na área de segurança e defesa com o Estado de Israel. Portanto, são três situações distintas. Determinadas empresas de judeus, ou seja, pessoas jurídicas, de pessoas físicas judias que já sofrem o boicote, porque ele está comentando uma situação num contexto de proposta de boicote a uma empresa brasileira que assinou um documento contra a adesão do Brasil àquela ação absurda da África do Sul, falando aí em genocídio por parte do Estado de Israel. Aí, num segundo momento, ele fala de empresas vinculadas a Israel, aí sim, de PJs que prestam serviço a Israel. É a segunda situação. E a terceira é cortar relações comerciais na área de segurança e defesa, que seria um boicote estatal setorizado. Tá? Então, é o seguinte, pelo que a gente tem, pelo que foi falado,
né, para o senhor José Genuíno. Quais são as situações interessantes? O boicote econômico voltado a lesar empresas que são, de alguma maneira, ligadas ao Estado de Israel. Essa posição, embora muito controversa, ainda seria defensável nos termos que o Zé Eduardo colocou aqui, mas ele também defende o boicote que tem por objetivo prejudicar empresas cujos sócios são judeus. E aqui não interessa se são determinadas empresas. O que as caracteriza é a titularidade. Quem são os donos, os sócios dessa empresa? São pessoas judias. Agora, esse é o absurdo, é discriminar em razão de etnia, em razão de religião. E aqui a gente precisa retomar a exata expressão, empresas de judeus. E aí vamos pegar a resposta do senhor José Genuíno, que mostra, é uma desculpa esfarrapada, que confirma o meu ponto. Aspas, esse boicote é de empresas que servem ao Estado de Israel, de empresas que produzem a serviço da ação de guerra e de empresas de pessoas jurídicas judias. Esse boicote, ele vai colocando as situações. Olha que formulação esquisita. Né? Então, ele sai de determinadas empresas de judeus para empresas de pessoas jurídicas judias. Ora, a pessoa jurídica é a própria empresa. Então, são empresas sócias de outras empresas. O que ele quis dizer? Não, ele está simplesmente jogando com palavras. Em vez de ter a grandeza, ou como eu disse, a sensibilidade de se retratar, de retirar o que disse, de pedir desculpas pela ofensa. Então, isso é mais um motivo para aqueles que se sentiram atingidos, né, e discriminados, para buscarem aí o Estado para mediar esse conflito. Zé, 1 minuto. Veja, a palavra determinadas, o Caio gosta de dicionário, tem um sentido claro. Determinadas não são todas. Então, se ele fala determinadas empresas, não são todas as empresas que têm sócios judeus. Simples assim, como você gosta de dizer, Caio. Determinado é determinado. E a nota de José Genuíno explica muito bem. Eu não estou sendo criativo, não estou criando nada. É José Genuíno que explica. Ele fala, quando me referi a determinadas empresas, eu estou me referindo àquelas empresas que colaboram com a guerra, prestando serviços ou colaboram de alguma outra forma. É disso que ele está. É tão simples. A palavra determinadas afasta a discriminação de qualquer empresa que tenha como sócio um judeu. É simples. Determinado não é todo. Determinado são algumas. É isso que ele diz. Ok, senhores, vamos fazer um breve intervalo, mas